Está em Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Vai ser colocado aí na tela também, já está na tela para você. E você vai poder acompanhar conosco a leitura tão importante desse texto. Diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este? Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Pode tomar o seu assento. Quem é este? Quem é este Jesus? Quem é este homem? Quem é esta pessoa que tem tanta autoridade, que tem tanto poder, que até os ventos e o mar, quando lhe ouvem, lhe obedecem? É Ele. É esse Jesus que, nesta manhã, com a graça de Deus, eu quero trazer para você a revelação de quem Ele é. A Bíblia relata pelo menos 35 milagres que Jesus fez somente nos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Estão registrados nesses 4 evangelhos 35 milagres que Jesus fez. É claro que Ele fez muito mais do que 35 milagres. A própria Bíblia mesmo, ela faz questão de registrar esta verdade. Quando o evangelista João, em João capítulo 21, versículo 25, você vai poder acompanhar alguns textos que vão ser colocados na tela também, para você seguir comigo na Bíblia. Mas em João 21, 25, a Bíblia diz assim: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Diga comigo, é muito milagre. É muito milagre. E sabe qual é a boa notícia para você que está aqui nesta manhã? A boa notícia é que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Então, se Ele fez tantos milagres no passado, Ele continua fazendo milagres no presente, e Ele continuará fazendo milagres, porque Ele não mudou. Quem é este homem tão extraordinário? Quem é essa pessoa tão gloriosa? Será que Ele é um enganador, como algumas pessoas pensam? Será que Ele é um charlatão, como algumas pessoas têm a petulância de dizer? Ou será que Ele é realmente quem Ele mesmo disse que é? E quem a palavra de Deus o revela? Ora, se Ele é um enganador, então como pode ser que todos os seus milagres, os que estão registrados na Bíblia e os outros muitos que Ele fez, como é que todos estes milagres são incontestáveis, irrefutáveis? Não há e nunca houve nenhum milagre que Jesus fez que alguém pudesse dizer não foi verdade. Todos os milagres que Jesus fez, teve testemunhas. Tanto testemunhas que viram, como melhor ainda, as testemunhas que receberam os milagres de Jesus. De forma que todos os seus milagres são incontestáveis. Sejam eles a cura da sogra de Pedro, que estava com febre. Não sei se Pedro ficou bravo naquela hora. Espero que ele não tenha ficado bravo de Jesus ter curado a sogra dele.
ou Jesus acalmar uma tempestade que a Bíblia faz questão de dizer que não era apenas uma tempestade, era uma grande tempestade. Alguém aqui já passou por alguma tempestade na vida? Alguém aqui já passou por uma grande tempestade na vida? Você sabe o que eu quero dizer. E a Bíblia diz que Jesus foi lá, e com a sua autoridade, com a autoridade da sua palavra, Ele mandou o vento se acalar-se e o mar se aquietar. E a Bíblia diz que fez grande bonança. Ora, se Ele é um enganador, por que é que nem mesmo o passar de 2 milênios, nós estamos falando de mais de 2000 anos, após a sua morte e a sua ressurreição, e nem isso, nem o passar de 2000 anos foram capazes de apagar a memória de tudo que Ele fez, de tudo que Ele faz e de tudo que Ele continuará fazendo. Por que é que a igreja dele, a igreja do Senhor Jesus, não estou falando a Aba, nem a Batista, nem a Assembleia, nem a Maranata, nem a Católica, eu estou falando a igreja de Jesus, a igreja que Ele comprou com seu sangue. Por que é, se Jesus é um enganador, por que é que a sua igreja, ela permanece triunfante, ela permanece até os dias de hoje, testemunhando quem Ele é? Ora, nenhum enganador consegue enganar por tanto tempo. E ninguém consegue seguir um enganador por tanto tempo assim, porque logo se descobre as suas enganações. Mas foi o próprio Jesus quem disse, e isso está registrado em Mateus capítulo 16, versículo 18. Ele disse: também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus disse: a igreja é minha, não é de mais ninguém, é dele. Eu edificarei a minha igreja, e olha que lindo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estamos aqui, 2000 anos depois. Quantas vezes o diabo quis acabar com a igreja? Diga-se de passagem que ele levantou até nações inteiras que juraram que iriam aniquilar e acabar com a igreja. Essas nações já não existem mais, e a igreja permanece até o dia de hoje. Por que é que os 3 piores e mais terríveis poderes que operam no universo não conseguem deter Jesus, não conseguem vencer Jesus? E eu estou dizendo a carne, os desejos carnais, o mundo e Satanás. Os 3 grandes adversários, que fizeram de tudo para deter, fizeram de tudo para fazer Jesus pecar, fizeram de tudo para fazer Jesus tropeçar, não conseguiram. Não conseguiram. Por que é? E eu poderia aqui falar de muitas coisas, de Gênesis, Apocalipse, eu podia falar de muitas outras coisas, e fazer muitas perguntas, que vão diretamente refutar qualquer insinuação maligna, de que Jesus foi um enganador. Então, se Ele não é um enganador, se Ele não foi, não é, e é claro, nunca será, quem é Ele? Eu queria que você fizesse essa pergunta para a pessoa que está do seu lado. Quem é Jesus para você? Quem é Ele? Quem é esse homem tão sobrenatural? Quem é essa pessoa tão gloriosa? Quem é Ele? Se tem uma pessoa que você e eu realmente vale a pena conhecer quem é, essa pessoa é Jesus. Nada contra as pessoas famosas deste mundo, nada contra. Mas ninguém se compara a Ele. Ninguém é semelhante a Ele. Quem é Ele? Só há uma fonte. Só há uma fonte que
pode revelar na íntegra quem Jesus verdadeiramente é. Essa fonte é a Bíblia Sagrada. Essa fonte é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. O que é que a Bíblia revela sobre quem Jesus é? Prepare o seu coração, põe a mão assim no seu coração e faça uma oração agora comigo e diz: Senhor, Espírito Santo, foi o Senhor que inspirou a Bíblia. Agora, inspira também o meu coração, para que eu possa receber toda a revelação de quem Jesus verdadeiramente é para mim. Amém? A Bíblia revela e declara que, primeiro, Jesus, Ele é o Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículos 31 e 32. E depois Marcos capítulo 5, versículo 7. Nós vamos ler esses dois versículos, preste bem atenção, pois a Bíblia revela quem Jesus é. Diz assim, Lucas 1, 31 e 32. Logo na anunciação do seu nascimento, quando o anjo vem a Maria para anunciar, a Bíblia diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Agora olha só, Marcos capítulo 5, versículo 7. Aqui Jesus já estava no ápice do seu ministério, exercendo o seu ministério já aqui na terra, fazendo milagres, curando, expulsando os demônios. Ele chega a um lugar chamado Gadara, aonde ali havia um homem terrivelmente possesso de demônios, a ponto da Bíblia dizer que eram tantos demônios que quando Jesus pergunta o nome dele, ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Os demônios responderam. Olha o que está escrito, quando Jesus tem um encontro com esse homem. Olha só, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Olha que coisa tremenda. Os demônios reconhecem e sabem que Jesus é Filho de Deus. Tem gente perdendo para os demônios. Tem gente que está perdendo para os demônios, que não consegue identificar em Jesus quem Ele é. Mas deixa eu dizer para você que está aqui nessa manhã: Jesus é o Filho de Deus. E sendo Ele o Filho de Deus, Ele é da mesma essência divina. Por isso que a Bíblia nos apresenta Deus como Trindade: Pai, diga comigo, Pai, Filho e Espírito Santo. E um dos versículos muito lindo, maravilhoso dos evangelhos, eu amo este versículo, e é um dos versículos mais curtos da Bíblia. Mas não é porque ele é um versículo curto, adolescentes, que ele não tem muito poder. Pelo contrário, ele tem poder demais. Preste bem atenção, tente ver nas entrelinhas aqui. Está onde esse versículo? Este versículo está em João 10 e 30. Olha só, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus, mas Ele é Deus. A essência dele é divina. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é apenas uma figura histórica que passou aqui pela terra. Ele é o Deus que a história está nas mãos dele. Ele é o Deus que faz a história. Ele e o Pai são um. Diga glória a Deus. Ele é o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Você está vendo que Jesus não é apenas uma figura histórica. Ele é muito mais do que isso.
Olha o que a Bíblia diz, olha o que o evangelista João diz no capítulo 1, versículo 1 ao 3, falando dele, de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Este é o Jesus que os discípulos perguntaram: quem é este? Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu queria que você agora batesse no seu peito aí onde você está e falasse para você mesmo: Ele é o meu Criador, Ele é o meu Criador. Você não existe porque você quis existir. E eu vou te falar mais ainda: você não existe só porque o seu papai e a sua mamãe quiseram que você existisse. Você existe porque Deus criou você. Você existe porque você é obra. Tudo que foi feito por intermédio dele. Você é uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança dele, por ele. E olha que mais lindo: para ele. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Aleluia. Ele é o Filho de Deus. E sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele é adorado nos céus. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. João, ele tem a visão do céu já na frente, depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado e já tinha sido assunto aos céus. E ele diz, e ele escreve, e o Espírito Santo inspira ele para escrever o que está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Na visão que ele estava tendo, ele diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Agora ele está vendo Jesus assentado no seu trono de glória. Aí olha o que os anjos estão fazendo. E também vi os seres viventes e os anciãos, cujo número, aí ele tentou contar. Olha o que aconteceu, João tentou contar. Aí olha o que ele fala aqui. O número era milhões de milhões e milhares de milhares, que proclamavam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aleluia! Aleluia! Tenha essa visão agora no seu espírito. Este é o Jesus que os discípulos perguntaram quem é ele. O Filho de Deus, o próprio Deus que é adorado nos céus pelos anjos, mas ele também é adorado aqui na terra pelos homens. A Bíblia relata nos evangelhos várias ocasiões em que os homens identificaram ele como quem ele realmente é, como Deus. E a Bíblia diz que se prostraram e se adoraram e o adoraram diante dele. Um leproso, que graças a Deus, a história dele hoje pode ser dita em alto bom som. Um ex-leproso se encontrou com Jesus, e a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, isso está em Mateus, no capítulo de número 8, versículo de número 2, você pode ler em casa. A Bíblia diz que ele, ao chegar diante de Jesus, imediatamente já se prostrou e adorou a Jesus e disse: Senhor, eu sei que tu podes, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. A Bíblia diz que Jesus imediatamente estendeu as mãos sobre ele, porque é assim que Jesus faz quando nós chegamos diante dele com adoração a ele, porque ele é Deus. Ele disse, a Bíblia diz que Jesus imediatamente tocou nele e disse: quero ser limpo, e ele ficou completamente curado da sua lepra. A Bíblia fala de um homem que era chefe de uma sinagoga, um homem religioso, um homem de alta patente no meio da sociedade, mas que estava com um sério problema dentro da sua casa. A sua filha estava à beira da morte. A Bíblia diz que Jesus estava entrando na cidade de Cafarnaum, e ele corre até Jesus, ele se prostra e ele adora a Jesus e roga que Jesus fosse curar sua filha. Jesus vai e cura sua filha.
A Bíblia fala de uma mulher cananeia, sírio-fenícia, que nem era de Israel, que quando ouviu falar de Jesus e das coisas que Jesus estava fazendo, ela disse: Ele é Deus que está aqui conosco. É aquele que lá o povo de Israel, o povo judeu, diz que viria e seria Deus habitando entre os homens e que faria maravilhas. Eu vou atrás dele. E a Bíblia diz que ela foi e clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, a minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus nada, até chegar ao ponto que não tinha mais jeito. Jesus teve que parar para atender aquela mulher, porque ela o adorou. E a Bíblia diz: mulher, grande é a tua fé, vai, porque está feito conforme você creu. Aleluia. Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Este é Jesus. Este é Jesus. Mas Ele não é apenas Filho de Deus. A Bíblia o revela também como Filho do homem. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 10. Olha que coisa mais extraordinária. Como que a Bíblia revela quem Jesus é. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, nós já sabemos que Ele é Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Sabe por que Ele se humilhou? Porque ninguém tem poder de humilhar Jesus, só Ele pode se humilhar. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Deus, Ele é o Deus, não é um Deus, porque os deuses por aí são deuses com letra minúscula, são deuses que são feitos por mãos de homens, mas Jesus é o único Deus que se fez homem, que se encarnou, que escolheu, que decidiu se fazer homem. Sabe por quê? Por causa de você, por causa de mim, por causa de nós, por causa da humanidade, por causa dos homens que Ele criou, a sua imagem e sua semelhança. Como filho do homem, ou seja, que também tem a natureza humana 100%. Ele sabe muito bem o que eu e você passamos. Ele sabe muito bem o que eu e você sentimos. Ele sabe muito bem o dilema que você vive. A Bíblia diz que Ele foi tentado em tudo aqui, mas não pecou. Ou seja, Ele sabe exatamente tudo que eu e você vivemos aqui. Porque Ele é filho do homem, Ele é homem, Ele se fez carne. Ele tem a mesma natureza que eu e você temos, a natureza humana. Ele é 100% Deus, mas Ele é 100% homem. É por isso que Ele veio como homem, para que eu e você o entendêssemos, para que eu e você compreendêssemos quão grande é o amor dEle, e como que Ele comunica esse amor comigo e com você. Se viesse um extraterrestre falar do amor de Deus para nós, nós não entenderíamos. Eu não conheço a sua língua, eu não sei que língua é essa, eu não sei. Você sabe o que eu sinto? Não sabe. Se viesse um anjo, e não fizesse o que Jesus fez, nós não entenderíamos. Nós não teríamos condições de compreender a Deus. Mas Ele veio na forma de homem, como ser humano. Ele entende você perfeitamente, porque Ele
Ele se tornou um de nós. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador. Mediador. Quantos aqui sabem o que significa mediador? É aquela pessoa que está no meio, mediando, fazendo a ponte entre uma outra pessoa e uma outra pessoa. Jesus é o mediador. Agora olha por que ele é mediador entre Deus e nós. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós. Nesse exato momento, sabe o que ele está fazendo? Ele está entre eu e Deus, entre você e Deus. E ele está dizendo: Pai, eu sei o que o João está passando, porque eu sou como ele. Eu me fiz carne como ele. Pai, por isso que eu estou aqui, ó. Pego na mão do João e pego na tua mão e uno vocês dois. Ele é o nosso mediador. Não há outro. Só há um Deus e só um mediador entre Deus e nós. Jesus Cristo, um de nós. Um de nós. Homem. 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 Não se engane. Ele é o único que pode nos salvar. Não há outro. Não há outro. Ele disse em Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como Filho do Homem, Ele veio nos buscar e nos salvar, porque nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Todos nós estávamos perdidos nas nossas iniquidades. E Jesus se fez homem com esse propósito. Ele se fez homem sendo Deus com o propósito de nos buscar e nos salvar da perdição eterna. Olhe para mim aqui por um instante. Todos vocês que estão aqui. Não se engane. E nem deixe o diabo te enganar, dizendo que você não precisa de salvação. Todos nós precisamos de salvação. Tem algum pecador aqui? Eu sou o primeiro a levantar a mão. E você que não levantou a mão, bem-vindo, porque você também é, porque você acabou de mentir. Você é um de nós. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23. A Bíblia diz: porque todos pecaram, estão separados e carecem da glória de Deus. A Bíblia também diz em 1 João 1:8, se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Todos nós precisamos de ser alcançados pela graça de Deus, que nós não merecemos. Não merecemos, mas graça é isso. Graça é Deus nos estendendo o favor que nós não merecemos, que é seu Filho Jesus. Esta graça está sendo oferecida aqui nesta manhã. Dentro de poucos minutos, eu vou convidar você a fazer uma oração junto comigo. E você vai ter a maior oportunidade da sua vida. Quantos aqui gostam de boas oportunidades? Todos nós, né? Você não está na América por acaso, né? Você veio aqui em busca de uma oportunidade, sim ou não? Eu vim aqui em busca de uma oportunidade, de uma boa oportunidade. Mas essa oportunidade que você vai ter a oportunidade de receber aqui, é a maior de todas da sua vida. E em terceiro lugar, quem é este? Primeiro, diga comigo, Filho de Deus, Filho do homem. E aqui eu pego o gancho no que eu estava falando. Ele é o único Salvador que existe. E eu quero enfatizar esta palavra único.
único Salvador que existe. Porque nenhum homem pôde falar as palavras que ele e somente ele disse. João 14:6. João 14:6. Jesus, ele diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Se parasse aqui já era suficiente, mas ele ainda vai além. Ele diz assim: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Este é o verdadeiro Jesus. Os grandes líderes religiosos que surgiram ao longo dos séculos não puderam dizer essas palavras. Primeiro, porque eles não eram o Filho de Deus. Segundo, porque eles não se fizeram homem, se tornaram carne, como Jesus fez e se tornou o Filho do homem. E terceiro, porque nenhum deles desceu do céu, morreu, deu a sua vida por nós, mas ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos pelo seu próprio poder. Todos os grandes homens da história, todos os grandes líderes religiosos da história, todas as grandes figuras humanas que surgiram na história, morreram, foram sepultados e estão na sepultura. Mas tem uma sepultura que é famosa, não pelo que está lá dentro. Ela é famosa exatamente pelo que não está lá dentro. E é a sepultura de José de Arimateia. Você achou que eu ia falar a sepultura de Jesus, mas nem a sepultura era dele. Ele usou emprestado por 3 dias. Era uma sepultura que pertencia a um homem muito famoso, muito rico, muito influente em Israel, chamado José de Arimateia. E Jesus ficou apenas 3 dias ali para que se cumprisse todas as profecias acerca dele. Mas no domingo pela manhã, aleluia, tal qual ele mesmo havia dito, a morte não pôde detê-lo, porque ele não tinha pecado. Sabe por que ele não é um enganador? Sabe por que ele não é um charlatão? Porque ele está vivo. E o seu Espírito está derramado aqui sobre nós nesta manhã. Ele está sentado à direita do Pai. E como sumo sacerdote, está intercedendo por mim e por você nesse exato momento. Você sabia que você tem um intercessor que não cansa de interceder por você? Esse Jesus da Bíblia. Esse Jesus da Bíblia. E ninguém, Ele é o único Salvador. Mas Ele é o único Salvador que ama você como ninguém mais consegue te amar. Digo, pastor, mas eu tenho um monte de gente que me ama. Eu também tenho, nós estamos empatados. Mas todas as pessoas que te amam, ou quem sabe você está aqui e está dizendo assim, pastor, eu queria ser amado e não sou. Então eu quero dizer para você que está aqui, Jesus é o único Salvador que te ama com um amor que ninguém consegue te amar como Ele. Ninguém tem amor maior do que o amor que Jesus tem por você. Ninguém. E a Bíblia diz isto. A Bíblia diz isso em João 15:13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E o amor de Deus, o amor de Jesus por mim e por você, não é só de gogó. Sabe aquele amor que às vezes as pessoas, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ama nada, vai lá e... Certo? Amém?
o amor de Deus por mim e por você, não. Deus prova Ele. Deus prova que me ama. Deus prova que te ama. Com um amor que ninguém tem por você, senão somente Ele. Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele fala isso para os crentes de Roma, e chega até a nós aqui hoje, e diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí você pode pensar, mas por que Ele não espera eu não ter pecados? Por que Ele não espera eu ser santo, eu ser bonzinho, eu fazer tudo certinho para Ele me amar? Porque o amor de Deus por você e por mim é incondicional. Provado. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olhe para mim. Olhem para mim todos vocês. Quando Jesus estava pendurado naquela cruz, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido colocado sobre ele uma coroa de espinhos na sua cabeça, depois de ter sido esbofeteado, depois de terem arrancado a sua barba, depois de terem dado muitas chicotadas com aquele azorrague, que era aquele chicote que tinha pontas de osso e de cobre na ponta, e aonde batia aquele azorrague, arrancava pedaços de carne. Quem viu o filme Paixão de Cristo aqui tem uma pequena ideia de como é que foi aquilo. Depois que Jesus sofreu todo aquele flagelo, depois de ter caído carregando a cruz no caminho até o Calvário, depois de ter recebido nas suas mãos cravos, aqueles pregos, e nos seus pés, depois de agonizar naquela cruz durante um tempo muito grande, devido ao tamanho do sofrimento. E você já parou para pensar que os outros dois ladrões não sofreram toda aquela punição? Só Jesus que sofreu tudo aquilo. Ele estava pendurado na cruz, ele estava ali, dando os seus últimos suspiros antes de morrer. Ele via você, Ele me via, Ele nos via. E sabe, esse amor que ninguém tem por nós, a não ser Ele, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, foi o que segurou Jesus ali na cruz. Esse amor, porque Ele tinha poder para descer daquela cruz. Se Ele quisesse, Ele pedia para o Pai mandar um exército de anjos tirar Ele dali. Ele podia se curar a si mesmo. Mas o que manteve Jesus pendurado naquela cruz até Ele dar o último suspiro, foi o amor que Ele tem por mim e por você. Sabe por quê? Fala, por quê, pastor? Não, mais alto, por quê, pastor? Porque ali Ele estava levando sobre Ele, Ele estava tomando sobre Ele todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos separava de Deus, tudo aquilo que nos dava por direito a condenação ao inferno, a perdição eterna. Jesus estava levando sobre Ele, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de reconhecermos quem Ele é: Filho de Deus, Filho do homem, e único Salvador que nos ama com um amor incondicional. Eu quero que você coloque de pé comigo nesse momento. Aleluia. A sua morte é o preço para nos resgatar e nos redimir do pecado. Mas a sua ressurreição é a garantia que temos nele a vida eterna. Meu amigo, meu querido amigo ou amiga, você foi convidado por alguém para estar aqui nessa manhã. E essa pessoa que te convidou ama muito você, a ponto de que
querer honrar você nesse dia. Mas eu quero dizer para você, Jesus ama você muito mais. Jesus ama você muito mais. E você está conhecendo quem Ele é aqui hoje através da sua palavra. Você conhece uma pessoa quando ela fala. A Bíblia é Jesus falando com você. Você está conhecendo quem Ele é. E hoje, você acabou de conhecê-lo. Você acabou de conhecê-lo através da palavra de Deus. Hoje Ele quer ser seu Salvador. Hoje Ele quer receber você como Salvador da sua vida. Hoje Ele quer perdoar todos os seus pecados. Porque a Bíblia diz em 1 João 1,7 que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Essa comunhão gostosa aqui, ó. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você não precisa pagar nenhuma promessa. Você não precisa se flagelar. Você não precisa carregar o peso da culpa com você mais. Você não precisa sentir a pessoa mais suja, quem sabe imunda deste mundo. Porque o sangue que Jesus derramou lá na cruz, quando estava morrendo por mim e por você, este sangue tem o poder de nos purificar de todos os nossos pecados. Você deseja entregar o seu coração a este Jesus que é o verdadeiro Jesus? Que você conheceu aqui, está conhecendo aqui nesta manhã, como Ele é? Você deseja entregar a Ele hoje o seu coração? Porque Ele está desejoso e Ele está dizendo: vem, filho, vem, filha, eu te recebo do jeito que você está. Você não precisa fazer mais nada. Ele fez tudo. Ele te recebe, Ele me recebe, Ele nos recebe do jeito que nós estamos. E Ele começa uma nova história na nossa vida. Eu quero que você feche os seus olhos. Curve a sua cabeça por um instante. Tudo que você acabou de ouvir, Deus falando com você, o Espírito Santo falando com você, através da palavra dEle. Eu quero convidar você, se você deseja entregar hoje o seu coração a Jesus, eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, esse Jesus da Bíblia que eu estou falando, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tudo que eu e você precisamos para sermos salvos é crermos, acreditarmos nesta verdade de quem é Jesus, e com a nossa boca fazermos uma oração, confessando a Ele como Senhor, como Salvador da nossa vida. Então aí mesmo onde você está, você pode estar com os olhos abertos, os olhos fechados, mas eu quero te convidar a fazer essa oração junto comigo. A única coisa que eu quero pedir a você é que você deixe que a sua oração seja audível, como diz a Bíblia. Que a confissão que sair dos seus lábios possa ser ouvida no mundo espiritual. E você creia no seu coração. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem fé suficiente aí agora para crer, porque você ouviu a palavra de Deus. Vamos orar? Você que quer entregar a sua vida a Jesus, ore comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por ser quem Tu és. Eu confesso que eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o Filho do homem, Tu és o único Salvador que me ama a ponto de ter entregado a Tua vida
na cruz do Calvário por mim, para perdoar os meus pecados. Eu confesso hoje que eu creio em Ti como o único caminho, a única verdade, a única vida. E eu Te recebo em meu coração, pela fé, como meu Senhor e meu Salvador. Muito obrigado por me receber como filho em Cristo. Amém, amém e amém. Deixa eu perguntar, quem fez esta oração? Quem fez essa oração pela primeira vez na sua vida? Levante a mão assim, bem alto assim, ó. Várias, isso, levante a mão. Se você fez essa oração pela primeira, maravilha. Várias pessoas, várias pessoas, várias pessoas. Glória a Deus, 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 aleluia. Alguém mais fez essa oração pela primeira vez na sua vida? Dê um sinal apenas assim com a sua mão, por favor. Amém. Eu queria que todos vocês que levantaram as mãos, fizeram essa oração pela primeira vez, eu queria que você viesse aqui ao altar, porque o nosso pastor vai estar fazendo uma oração por vocês. Amém? Sai do seu lugar rapidinho. Você que levantou a sua mão, isso, pode vir aqui. Nosso pastor vai estar fazendo uma oração por vocês. Todos vocês que levantaram as mãos. Enquanto vocês estão vindo, isso, pode vir, sem vergonha. Aleluia. A igreja pode aplaudir ao Senhor Jesus. Isso, pode vir aqui, venha meu irmão, vem aqui meu irmão, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Isso, pode vir. Acho que eu vi mais algumas mãos levantadas ali. Isso, pode vir. Amém, amém, glória a Deus. Preste atenção agora. Aleluia. A Bíblia diz que há uma festa no céu muito grande quando um pecador se arrepende, quando alguém responde a palavra de Deus pela fé. Porque quando isso acontece, não só a vida dessa pessoa aqui na terra. Isso, pode vir. Se você quiser vir, pode vir enquanto eu estou falando, tá bom? Não, é o Espírito Santo que faz essa obra. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que faz. Então, quando acontece isso, não somente a vida dessa pessoa é transformada aqui na terra, como o destino eterno dessa pessoa é mudado. Por isso que os anjos festejam tanto. Por isso que a festa no céu de uma maneira extraordinária. Porque nenhum de nós aqui, nenhum ser humano foi criado para viver perdido. Deus nos criou para estarmos com Ele para sempre, para vivermos com Ele para sempre, e não para ir para o lugar que a Bíblia diz que foi feito para Satanás e seus anjos, que é o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Só que a Bíblia também diz que esse lugar é o lugar que vai receber todas as pessoas que se esqueceram de Deus. As pessoas que não fizeram caso de Deus, eu até vi uma frase esses dias que realmente ela tem muito sentido. E a frase dizia assim: loucura é querer estar com Deus na eternidade, quando você não quis dar nenhum segundo do seu tempo para Ele aqui na terra. Não é certo? Há muitas pessoas que sabem que tudo que eu preguei aqui, que o Espírito Santo me deu para falar aqui, é uma verdade irrefutável. Você não tem como negar essa verdade. Não tem como você negar. Você conhece essa verdade, você sabe que essa verdade não tem como refutar ela. Mas por algum motivo você foi ferido, você foi alvejado ao longo do tempo por algo que machucou o seu coração, que fez você perder a capacidade natural de acreditar em pessoas. E por consequência disso, você também criou uma resistência em você
para não acreditar nessa verdade que você acabou de ouvir aqui de novo. Você acha que a maneira como alguém tratou você é a maneira como Deus te trata. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Alguém pode ter te abandonado. Alguém pode ter deixado de te amar. Mas Deus nunca te abandonou. E Deus nunca deixou de te amar com o mesmo amor que Ele sempre te amou e te ama. O fato de você ter sido machucado por alguém aqui na terra não tem nada a ver com o amor que Deus tem por você. O diabo pode ter até usado essas pessoas para machucar você. Mas escute o Espírito Santo gemendo dentro do seu coração agora, dizendo: eu te amo com o mesmo amor de sempre. Sabe por quê? O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus não sobe quando nós estamos fazendo tudo bonitinho, e nem abaixa quando a gente está pisando na bola. Ele é sempre perfeito, Ele é sempre o mesmo amor. O mesmo amor. Então eu quero falar diretamente aqui. O Espírito Santo está borbulhando aqui dentro de mim, do meu espírito, porque eu quero falar aqui com algumas pessoas que Deus trouxe aqui nessa manhã, começo de tarde, para dizer para você o seguinte: filho, filha, é hora de voltar. Eu preciso fazer uma obra linda na sua vida. É hora de você deixar eu sarar suas feridas. É hora de você deixar eu aplicar o bálsamo do meu espírito em você. É hora de você voltar para casa. Então eu quero dizer para você, eu quero que toda a igreja agora feche os olhos e ore por essas pessoas. Ore, ore, ore. Porque uma pessoa machucada, uma pessoa ferida, somente Deus pode fazer essa obra. Mas eu quero dizer para você que está aqui agora, que se afastou dos caminhos do Senhor, mas que hoje o Espírito Santo te trouxe aqui através da vida de um amigo que te convidou. Este é o dia que o Senhor marcou para te abraçar, te curar, te sarar, começar a fazer uma obra de restauração na sua vida. Restaurar você completamente. Pastor, é possível? Olhe para mim aqui, faça essa pergunta: pastor, é possível? Você está olhando para alguém que Deus fez essa obra. Você está olhando para alguém que Deus fez essa obra. É possível. Eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração por você antes de passar a palavra para o pastor. Eu quero orar especificamente. Deus abençoe, minha filha. Deus abençoe. Sai do seu lugar. Em nome de Jesus, tenha coragem agora de dizer: Deus está falando comigo. É comigo que Ele está falando. E eu preciso estar lá na frente para receber essa oração agora. Sai do seu lugar aí onde você está agora. Cadê você? Cadê você? Sai do seu lugar e vem aqui. Isso, Deus abençoe. Deus abençoe. Com quem mais que Deus está falando? Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Deus te abençoe, minha filha. Com quem mais que Deus está falando? Que precisa voltar hoje. Hoje é o dia de você voltar para casa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais pessoas aqui que o Espírito Santo está lutando. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. É lindo porque Deus te abençoe. 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 Aleluia. Você entendeu o primeiro apelo? O primeiro apelo era para quem queria entregar a vida a Jesus hoje. A este Jesus que hoje você conheceu. O Filho de Deus, o Filho do homem e o único Salvador. Se você ainda não decidiu entregar sua vida para Jesus, você pode decidir agora. Você pode decidir agora. Nós sempre oramos e pedimos: Deus, dá outra oportunidade. Deus, dá outra oportunidade. Mas deixa eu falar uma verdade para você aqui. Preste bem atenção. Você que está aqui hoje, você não vai sair daqui sem ouvir essa verdade.
Nenhum de nós aqui tem o poder de dizer que você vai viver meia hora, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 1 dia, 2 dias. Ai, pastor, você está me amedrontando. Não, isso não é amedrontar, isso é uma realidade. Ninguém que no dia 11 de setembro de 2001, acordou naquele dia, foi trabalhar nas Torres Gêmeas. Ninguém imaginava que naquele dia aviões iam chocar-se contra aquelas torres e iam ser o último dia de vida deles. Ninguém. Assim é a nossa vida. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma erva. Ela nasce de manhã, cresce durante o dia, à tarde murcha e vai embora. O nosso tempo é curto, mas é o suficiente para você fazer essa maior decisão da sua vida. E por que eu tomo esse tempo? Porque aqui está a decisão de uma eternidade. E custou a morte do Filho de Deus na cruz. Custou muito caro. Ela é oferecida para você de graça, mas custou muito caro. Então eu quero mais uma vez aqui, porque eu não quero que ninguém que está aqui saia daqui hoje sem a oportunidade. Se você quer receber a Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, ter o seu nome escrito no livro da vida, se Jesus voltar hoje, se você morrer hoje, você vai para o céu, vai passar a eternidade com Jesus. E mais do que isso, os seus pecados, todos que você cometeu, serão perdoados imediatamente, pelos méritos de Cristo na cruz. Então, se há mais alguém que quer aceitar a Cristo, Deus te abençoe, minha filha. Entendeu? Você entendeu isso? Ai, que lindo. Ai, que lindo. Aleluia. Por isso que vale a pena insistir. Sabe por quê? A sua vida é muito preciosa. A sua vida, você que está aqui, você é muito precioso. Você é muito precioso. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus, entregar a sua vida, o coração para Ele hoje? Ou quer voltar, reconciliar-se com o Senhor? Mais alguém? Você? Ai, que bonito, gente. Uma menininha. Esse é o poder do Evangelho. Ele fala com uma pessoa de 90 anos, fala com uma pessoa de 10 anos, de 8 anos, 6 anos. Mais alguém? Antes de eu passar o microfone para o pastor orar com vocês, eu queria fazer essa última chamada. Você precisa voltar? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você está precisando voltar? Então aproveita, volta agora. Se ela falou sim, vem com ela aqui na frente. Tem alguém mais que precisa voltar? Tem alguém mais que quer aceitar Jesus ou não? Não? Pastor? Antes de eu orar por vocês que estão aqui na frente, eu queria dizer para vocês que no céu, nesse exato momento, está acontecendo uma festa. A Bíblia diz que há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Quando um pecador, imagina aqui mais de 10. Eu queria dizer para vocês algumas coisas antes de eu orar por você, em 1 ou 2 minutos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, narra o princípio da igreja cristã. O Espírito Santo desce sobre a igreja, inaugura a igreja no dia de Pentecostes, e aí começam os primeiros discípulos, a primeira igreja, os primeiros dias da igreja. Atos 2, do 1 ao 41, narra o que aconteceu. Atos 2, 42 diz como que os discípulos agiam, como que eles passaram a agir. Essa nova vida em Cristo, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Atos 2, 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 3 coisas básicas.
Você está vendo que aqui na igreja não tem nenhuma placa de proibições do que você pode, do que você não pode fazer. Não. Isto o Espírito Santo vai ensinar a cada um de vocês o caminho que vocês devem seguir. Agora, a igreja primitiva agia de 3 formas. Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Em outras palavras, os primeiros discípulos, nós precisamos congregar para ouvir a palavra, a doutrina dos apóstolos. Essa ideia que tem sido difundida por aí de que eu sou igreja sozinho e eu não preciso congregar, eu posso ser crente em casa, isso não é bíblico. Alguém inventou isso para tirar de você o privilégio da comunhão. Você precisa, o primeiro contato é com os seus irmãos. Quem verdadeiramente foi salvo tem prazer de congregar e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus em primeiro lugar. E quando você se reúne para congregar, num lugar de comunhão, você vai crescer espiritualmente. Número 2, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Partir do pão fala de generosidade. A vida cristã, ela deve ser acompanhada de boas obras. Mesmo sabendo que as obras não salvam, mas um salvo pratica boas obras. Partir do pão fala de generosidade. A sua nova vida em Cristo deve ser uma vida de generosidade, porque senão a sua fé será morta. A fé não é algo apenas abstrato, místico. A fé deve ser demonstrada através da nossa generosidade, amor para com o nosso próximo. Em terceiro lugar, e nas orações. Qualquer um de vocês que aceitaram Jesus aqui hoje tem autoridade para orar e falar diretamente com Deus. Você não precisa de pastor, você não precisa de mediador, você não precisa de imagem, você não precisa de ninguém, a não ser Jesus Cristo, o mediador entre Deus e nós. Então, número 1, você precisa ouvir a palavra, você precisa se alimentar da palavra e você precisa congregar. Número 2, você precisa demonstrar a sua fé através de um coração generoso, através do amor ao próximo, através do partir do pão. E em terceiro lugar, das orações. Você pode orar aqui, você pode orar em casa, você pode orar no seu carro, você pode orar no seu trabalho. E eu vou dizer algo para você que você vai até se assustar. Você sabia que biblicamente, não há nenhum versículo que manda você fechar os olhos para orar. Você pode orar dirigindo de olho aberto. Nós pedimos para fechar os olhos, é para se desligar do que está acontecendo ao redor, para que possamos ter uma concentração melhor. Mas você pode orar enquanto você abastece seu carro. Você pode dizer: Deus, enquanto eu encho o tanque do meu carro, enche a minha vida, capacita a minha vida. Isto é oração. Oração é conversar, é dialogar, é falar com Deus. E você deve falar com Deus todos os dias. Ah, pastor, e Deus vai falar comigo? Vai. Talvez você não vai entender no início como Ele vai falar, mas aos poucos você vai desenvolver essa comunhão e você vai perceber que Ele vai falar com você todos os dias. Parabéns por essa decisão. É apenas o primeiro passo nessa jornada que nós iremos terminar todos juntos na eternidade. Eu peço à igreja para levantar a mão em direção a esses irmãos e irmãs que aqui estão. E eu peço à igreja para que ore por vocês. Ore pelos novos convertidos, por aqueles que estão reconciliando. São pessoas, adolescentes, crianças que estão se entregando ao Senhor Jesus. Isto é um milagre, irmãos. Isto é um milagre extraordinário que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Pai, nós oramos por essas vidas que chegam ao teu altar nesse dia, te recebendo, te aceitando, reconciliando-se contigo nesta manhã. Nós te pedimos que recebam de ti o perdão dos pecados, a certeza inabalável do nome estar escrito no livro da vida.
Dá a cada um deles, Senhor, a firmeza, para que possam permanecer firmes até o fim. Guarda cada um deles, seus familiares, seus negócios, em nome de Jesus Cristo. Como igreja, celebramos a decisão dos nossos irmãos, abençoamos a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Seja com eles, Senhor, capacitando a cada um deles, fortalecendo para que possam viver a vida cristã, conforme o Senhor conquistou na cruz. Nós nesse dia os abençoamos em nome de Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém.